Deixa eu passar a palavra, então, para o diretor de Educação da Fundação Lehman, Daniel Debonis. Daniel, além das consequências, é claro que foram muito graves na educação que foram trazidas pela pandemia e pela forma como o país atuou nesse período, eu queria saber de você o seguinte, como aqui o tema do nosso fórum é um olhar para o futuro também, a pandemia deixou alguma lição ou deixou algum exemplo que tenha dado certo e que, a partir de agora, se incorpora à educação brasileira? Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que realmente a gente tem que ter esse olhar para a pandemia, olhando para o futuro. Talvez a primeira lição, retomando aqui um pouco o que os outros convidados estavam colocando, é o impacto de fechar uma escola. Né? Quer dizer, a gente faz tantas críticas ao sistema educacional brasileiro e a todos os problemas que a gente sabe que ele tem, mas veja o que foi o impacto de manter essas escolas fechadas pelo tempo que elas ficaram no Brasil. Né? E a gente está ainda descobrindo outras dimensões desse impacto, como o Rocieli colocou aqui, em relação à autoestima dos alunos, questões socioemocionais, quer dizer, a importância que esse processo tem, com todas as dificuldades que a gente sabe que a educação pública tem no Brasil. Né? E talvez a principal diferença que a gente teve em relação à experiência brasileira da de outros países foi justamente o tempo prolongado que nós mantivemos essas escolas fechadas, porque nenhum país encontrou uma solução à altura do que seria uma escola funcionando perfeitamente do ponto de vista presencial. Né? Nenhum país colocou isso na sua educação básica, na educação pública, de uma maneira que funcionou. A gente viu os dados internacionais, os impactos são mundiais, né, da pandemia. Qual foi a diferença? Por que o impacto é maior no Brasil? Porque esse período foi muito prolongado. A gente demorou muito para conseguir, e como sociedade, priorizando essa retomada. Agora, tem aprendizados muito importantes. Né? De fato, nossos resultados eles já eram muito insuficientes pré-pandemia. Né? E as alternativas que foram colocadas aí por diversas redes, em termos de se garantir, e a gente está vendo isso agora, né, no pós-pandemia, né, uma recuperação, uma recomposição dessas aprendizagens. A gente tem visto muitas iniciativas, por exemplo, de tutoria mais individualizada, daqueles alunos que têm mais dificuldade. Algumas dessas tutorias, até mesmo num formato online, aí não substituindo a escola, mas complementando, num horário, né, complementar ao horário letivo. A priorização de habilidades fundamentais que os alunos não dominam, o uso da tecnologia da escola, que se tinha muito tabu no pré-pandemia, e foi um grande choque de aprendizado para todos esses profissionais, no sentido de entender o que funcionava, o que não funcionava, o que não se encaixava na realidade de uma escola pública e o que poderia se encaixar. E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de usar esses aprendizados não só para retomar esse processo de aprendizagem, mas para dar um salto maior do que a gente ainda precisa, porque a nossa necessidade não é voltar onde nós estávamos. Nossa necessidade é ir muito além. Nossos resultados já eram muito insuficientes pré-pandemia, então a gente precisa, de fato, recomeçar melhor. E se a gente puder utilizar os aprendizados desse período para isso, acho que é o melhor uso que a gente pode fazer. Muito bem, uma rodada completa aqui a respeito de um dos assuntos. Eu vou acionar mais uma vez o Fernando Schiller aqui, para ele escolher mais um dos nossos entrevistados aqui para endereçar mais uma pergunta nesse debate sobre educação. Schiller. Olha, tem muitas questões, obviamente, mas acho que tem uma que pensando para o futuro, quer dizer, nessa linha, quer dizer, vou usar aqui a provocação do Daniel, nós já não estávamos muito bem, né? Mas haviam alguns sinais positivos, né? Que a gente observa, por exemplo, as progressões do IDEB em várias séries, especialmente no ensino fundamental, você tinha alguns avanços, como diz o Olavo, o Brasil é muito assimétrico, então muitos estados avançaram, etc. Muitas vezes o que incomoda, não sei se vocês compartilham desse incômodo, é a oscilação de governos. Quer dizer, então, eventualmente você tem... Isso é próprio da democracia, os governos entram, os governos saem, têm visões diferentes, então, de uma certa maneira... Agora, o sistema educacional, na minha visão, não pode ser tão vulnerável assim às oscilações de governos. A educação, eu vou usar a famosa frase aquela, mas eu acredito, ela precisa ser uma política de Estado de longo prazo, e não uma política de governo. Então, nós precisamos tecnicizar mais a gestão educacional. Quer dizer, eu acompanho há muito tempo esse processo, quer dizer, eu vejo governos que avançaram muito em termos de bonificação, em termos de incentivos, em termos de rediscussão de currículo. Aí você entra um novo governo e ele simplesmente coloca a terra arrasada. Né? Então, alguns estados que conseguiram dar sequência a esse processo positivo, tiveram estados mais promissores. Então, a minha pergunta aqui, a gente pensando um pouco para frente. Primeiro, essas técnicas mistas, ou seja, o digital veio para ficar. A minha impressão é que veio, por exemplo. Né? Isso que o Daniel falou um pouco aqui. Eu acho que eu concordo inteiramente com o professor Pastore.
A gente não aprendeu a lidar bem com o digital, mas fomos aprendendo, né? Fomos aprendendo. Então, assim, demora, tem um processo de aprendizagem. A pandemia chegou de uma semana para outra, ninguém estava preparado. Eu posso dar meu testemunho pessoal, eu nunca tinha dado uma aula online na minha carreira, nunca tinha dado, não conhecia o Teams, o Zoom, esses mecanismos, porque eu sou analógico, mas hoje eu posso dizer que eu conheço, né? Assim, muitos professores, e eu acho que usar até hoje, quer dizer, então, primeiro, a minha impressão, assim, o digital veio para ficar, a minha visão é que a educação brasileira terá que incorporar a tecnologia, até porque a gente reclama do celular na sala de aula, professor pastor, eu também reclamo com meus alunos, mas a verdade é que a vida está lá, está aí na internet. E uma das coisas que mais me impressiona, professor, é que eu estou dando aula e o aluno está pesquisando online aquele assunto que eu estou lecionando. Estou falando de Karl Popper, ele está com Karl Popper aberto. E ele me questiona. Porque ele tem informação. Isso por exemplo, é preciso saber, portanto, usar a tecnologia. Não adianta dizer assim, não deixo você usar a tecnologia. Não, é preciso usar a tecnologia a favor da educação. Então, a minha impressão, assim, talvez um saldo sendo, né, quer dizer, nesse ponto de um certo otimismo que o Alexandre tocou aqui, quer dizer, nós aprendemos muito da questão digital e eu espero que isso venha para ficar, né? Então, eu queria um pouco assim, eu queria perguntar para vocês, quer dizer, eu queria provocar um pouquinho, quer dizer, onde o Brasil vem avançando? Quais são os sinais mais promissores que a gente percebe nesse país tão desigual, tão variado, né? Seja em estados, seja em municípios? Nós estamos falando de bonificação de professores, nós estamos falando de unificação de currículos, nós estamos falando de treinamento, nós estamos falando de modelo de gestão escolar, nós estamos falando de modelos de eleição meritocrática para diretores, enfim, quais são as saídas que vêm apresentando bons resultados, né? E eu queria provocar um pouquinho, o Alexandre, a gente estava conversando aqui, provocar ele para dizer o seguinte, o que é a experiência do Einstein, que é uma experiência grande, talvez o Alexandre até podia descrevê-la rapidamente para nós, e que tem, inclusive, escolas de ensino médio, que eu, pessoalmente, não sabia, né? Escolas de ensino médio, profissionalizantes, podem nos ensinar. E se também ali pode ser uma alternativa complementar à educação pública a partir de instituições altamente especializadas, como é o caso do Einstein. Eu acho que tu mencionaste o fato de que a gente tem as limitações causadas aí pelas oscilações dos governos, mas do outro lado a gente tem um sistema que pode e deve se avaliar e se renovar, né? A gente tem tentado já há um número de anos fazer exatamente isso, né? E não simplesmente para não fazer mais do mesmo, mas para buscar um ensino que seja atraente para alunos e professores e para que seja verdadeiramente efetivo, que leve à aprendizagem. E a nossa preocupação continuada é definir o que é a aprendizagem, né? E, obviamente, ela passa por apropriação de conteúdo, mas também por formação de outras competências que são essenciais, e, obviamente, a gente está circunscrito aí a adolescentes, jovens e adultos, mas eu acho que o comentário é válido para qualquer faixa etária e qualquer área da atividade humana. A formação em sólidas competências técnicas aliadas às competências socioemocionais é indispensável. E fazer esse tipo de formação exige mudança em uma série de características que eu acho que o tempo aqui não nos permite cobrir. A gente fala muito em método de ensino, aprendizagem colaborativa, e isso certamente é um pilar para essa mudança. Mas eu acho que desde o momento em que a gente entra em contato com as famílias ou com os alunos, quando eles já são adultos e comunicam o nosso propósito, começa aí já a mudança para a educação. O processo de seleção dos alunos, o processo de seleção docente, a avaliação, que tipicamente é um processo de punição, ou às vezes de recompensa, e não uma ferramenta para realmente avaliar a aprendizagem, as revisões curriculares, a mudança do ambiente da sala de aula, a transformação digital, por que não? E essa transformação é muito mais do que ter acesso a Teams, Meets ou Zoom, né? É verdade que conectividade, quase que por si só, já muda muita coisa. Tem estudos respeitados que mostram que ela aumenta 1,5% do PIB das nações, só o fato de ter acesso à internet, mas o que é que se faz com essa internet? E a gente lá no Einstein rapidamente conseguiu conectar todos os nossos alunos e professores na internet. Acho que em 7 dias a gente estava com
a instituição inteira conectada, e aí que começou o nosso grande desafio. O que a gente faz? O que a gente faz com isso? E a gente aprendeu ao longo destes 2 longos anos de pandemia que essa transformação digital é muito mais do que isso. Hoje o professor não é mais um veículo de informação, como tu mencionaste, a informação está na ponta dos dedos dele, desde que ele tem um computador, um tablet e uma internet, e ele tem acesso à informação mais rápida, talvez de mais qualidade até do que aquela que o professor pode trazer. Ele passa a ser o responsável pela aprendizagem, aí o papel do professor muda, ele passa a ser um mediador, um guia nesse processo de aprendizagem. Então, são realmente muitas coisas que eu acho que a gente precisa fazer e que, apesar destas instabilidades mencionadas na área política, eu acho que a gente deveria fazer um exame de consciência, porque o sistema pode se reformar. Então, aproveitando o assunto colocado aqui pelo Fernando Schiller, eu queria passar a palavra agora de novo para o professor José Pastore e perguntar para o senhor o seguinte, professor, mais uma vez, olhando para o momento em que o jovem sai do sistema de ensino e, às vezes, cai no limbo, não é? É a chamada geração nem-nem, daquele jovem que terminou ou o ensino médio, às vezes o Fundamental 2, para de estudar e não vê uma perspectiva para entrar no mercado de trabalho, porque não tem nenhum tipo de especialização para apresentar ao mercado, porque não confia, às vezes, na sua própria capacidade, porque não sabe como, onde, o que procurar. Ou seja, a gente tem formado também muitas pessoas saindo do sistema de ensino perdidas. Elas não sabem o que procurar e o que está hoje estabelecido em termos de mercado de trabalho também não tem interesse nessa pessoa. Isso é muito preocupante, porque quando você vê um jovem de 18, 19, 20, 21, 22, 23, esse tempo todo fora do ensino e fora do mercado, o que vai ser dele, não é? Como é que a gente mexe com isso, professor? Bem, Thaís, você mencionou aí, sai da escola, tenta trabalhar e se sente perdido, né? Temos que reconhecer uma coisa. Ele está perdido porque no Brasil está faltando trabalho, está faltando emprego. Não podemos esquecer essa parte. Agora, a outra parte, que é aquela, digamos, os segmentos onde há trabalho, onde há emprego, o que acontece é que as empresas passaram por uma mutação fantástica nos últimos 10, 20 anos. Uma transformação fenomenal, que os professores mesmo não acompanharam e não conhecem, não é? E os conhecimentos passados para os alunos são insuficientes para ele poder entrar no meio dessa transformação, dessa mutação, e falar, olha, entrei, estou a galope aqui, vou continuar. Difícil, muito difícil, porque a velocidade foi muito grande e continua sendo muito grande. Na década de 80, Thaís e Pedro, uma inovação tecnológica, ela durava, em média, 2 anos como novidade. Na década de 90, passou a durar 1 ano só como novidade. Nos anos 2000, passou a durar 6 meses apenas. Depois de 6 meses já não era mais novidade, já tinha outra coisa. Hoje em dia, tem muita tecnologia que a hora que ela entra no mercado está obsoleta. A velocidade é meteórica. As transformações são muito grandes e as demandas por conhecimento técnico e socioemocional são muito variadas. E isso aí é um desafio para o sistema escolar. É um grande desafio para o sistema escolar do mundo inteiro. No ano de 2020, em janeiro, que houve a reunião do Fórum de Davos, houve uma série de reuniões lá, digamos, de painéis, focando só nesse tema que você mencionou. E a conclusão que empresários e educadores e CEOs chegaram é que o mundo, nos próximos 10 anos, quer dizer, de 2020 a 2030, precisa requalificar 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de pessoas. Requalificar. Mesmo aqueles que estão qualificados precisam ser requalificados para poderem acompanhar isso que está sendo a grande transformação do mercado de trabalho. Nesse segmento, é claro que tem uma parte grande do mercado de trabalho que ainda é permeado por atividades rudimentares, simples, de maus salários, muita rotatividade. Esse é o Brasil, e não podemos deixar de olhar essa parte, mas existe um segmento que está avançando, que está modernizando, que exige profissionais que sejam flexíveis, versáteis, que sejam adaptáveis. E, sobretudo,
Porque a gente para um pouco para começar a perguntar, mas o que eles precisam saber, né? O que eles precisam saber para poder dar conta desse desafio? E, na minha experiência de mexer com trabalho, pesquisa e empresas, eu cheguei à conclusão que o que eles precisam saber mesmo, bem, é português e matemática. Porque com português e matemática, dá para ler o manual de instrução. Dá para acompanhar. Dá para ler e entender o que leu, que é o grande problema que os educadores sempre estão aqui trazendo, não é? Problema sério. Isso é importantíssimo hoje, porque, principalmente português, principalmente linguagem, porque nós, seres humanos, nós pensamos com as palavras, não é verdade? Nós pensamos com as palavras. Quem não domina as palavras, não pode pensar bem. Então, a empresa, o que ela pretende? Ela pretende que o sujeito, ainda que ele não saiba tudo, que ele esteja capaz de aprender rápido. Que ele tenha competência para ler, para entender, tenha curiosidade, sabe? Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, vocês não desanimem, vocês quando vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão tentando, entra como estagiário para aprender, entra como trainee para aprender, e vão desenvolvendo a curiosidade. Vocês devem se inocular com o vírus da curiosidade, para vocês continuarem sempre lendo, estudando, principalmente esses cursos rápidos que tem agora, gratuitos, para você ir se capacitando para aprender mais coisas na hora que entrar na empresa. Então, se a gente tiver que dar alguma recomendação do ponto de vista do trabalho, eu diria o seguinte, o Brasil precisa mesmo melhorar muito o ensino básico. Muito. O resto depois as empresas ajudam. Veja, o Fernando perguntou, o que houve de novo aí, né? Houve coisas fantásticas. Teletrabalho, por exemplo. Teletrabalho. As empresas, do dia para a noite, puseram os profissionais em casa e treinaram. E eles deram conta do recado. Você faz os estudos de produtividade, muitas empresas estão falando que a produtividade é mais alta em casa do que presencial. Eu tenho minhas dúvidas. Mas elas dizem isso aqui. Então, treinaram. Outra coisa, uma coisa fantástica que veio com digitação e que veio com a pandemia, sindicatos. Antigamente, Fernando, você convocava uma assembleia de sindicatos para uma sexta-feira à noite, não precisava nem ser chuvosa, só sexta-feira à noite, e as 150 pessoas numa categoria de 30 mil. Hoje, as assembleias são virtuais. Assembleias virtuais, uma categoria de 30 mil, você tem 10, 15, 20 mil pessoas participando. Isso é um avanço extraordinário em termos de relações do trabalho que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil também. Então, eu acho que a pandemia trouxe alguns resultados bons e trouxe este aqui. As empresas não querem um sujeito que seja um Descartes, um gênio, elas querem sujeito que seja capaz de aprender. Sujeito que tenha bom senso, lógica de raciocínio, capaz de usar a informação num outro campo, capaz de trabalhar em grupo, conhecer um pouquinho de uma outra língua, principalmente a língua da digital, não é? Digital, e assim por diante. Eu acho que tudo isso aqui, a escola tem pela frente um enorme desafio. Não só a escola convencional, como também a escola profissional, que é um outro capítulo sobre o qual a gente pode falar depois. Professor